Graças a Deus, queridos, voltando às apresentações do Projeto Reino, iniciando nesta gravação o ano de 2022. Nós começamos nosso trabalho em janeiro de 2021, basicamente focado no panorama bíblico, mas desejamos antecipar um pouco apresentando o discipulado, o que na verdade é uma ideia de discipulado. Apresentarei algumas lições que os irmãos que estiverem trabalhando, desejam trabalhar com discipulado, possam apresentar para os irmãos novos decididos, para os novos convertidos. Então, se é acerca do discipulado que nós estamos falando, precisamos discipular na sã doutrina. Por isso que todo o trabalho que eu tenho feito, ele tem antes o panorama bíblico, até porque todo esse discipulado está estruturado em toda uma compreensão das Sagradas Escrituras, de Gênesis até Apocalipse. E, obviamente, o discipulado, ele para existir, precisamos morrer. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto, como o nosso mestre Jesus Cristo falou em João 12, 24. Então, o discipulado, para ver o discipulado, tem que haver, de fato, a morte, né, do homem. O homem tem que verdadeiramente reconhecer a Cristo como o Senhor de sua vida. Então, vale para nós que discipulamos e vale para quem nós estamos discipulando. Então, as pessoas precisam primeiro morrer. Aquele que vier após mim, que não negar a si mesmo, tomando a sua cruz dia após dia, não é digno de mim. Então, por isso que é escasso, tem sido muito escasso, muitas das vezes. Vemos cristãos genuinamente convertidos, como também é escasso nós vemos pessoas discipulando outras pessoas. Porque para eu discipular vidas, eu preciso primeiramente morrer, preciso ter nascido de novo, de fato, para que eu possa discipular outras pessoas em Cristo Jesus. Então, sem a morte, sem a mortificação do eu, não dá para a gente poder pensar em discipulado, porque não discipulamos pessoas para nós, nem acerca de nós mesmos. Nós discipulamos pessoas para o reino de Deus, discipulamos pessoas para serem discípulos de Cristo. O nosso discipulado tem como o texto principal 1 Pedro 2,5, que diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Lembre que no panorama bíblico eu tenho focado bastante em quê? O sacerdócio de todos os santos, porque isso é essencial na palavra de Deus, tá, queridos? Desde Êxodo 19,6, quando Deus disse: farei de vós a nação e o reino de sacerdote, e em 1 Pedro 2,9, quando ele diz: vós sois sacerdócio real e nação santa. Então, lá em Êxodo, farei de vós, e em 1 Pedro 2,9 ele disse: vós sois sacerdócio real. Então, o discipulado é o exercício do sacerdócio de todos os santos. Então, todos os santos, todos que verdadeiramente nascerem em Cristo Jesus, que mortificaram verdadeiramente a carne, eles podem sim, né, tendo amadurecido na compreensão da palavra de Deus, podem sim discipular outras vidas. E nesse discipulado nós vamos percorrer 15 lições. Como eu disse, eu não vou estar discipulando ninguém através dessas lições. O que nós vamos fazer aqui, na verdade, é dar uma ideia, uma base, uma orientação de como pode proceder um discipulado. Porque o discipulado, ele é corpo a corpo, ele é relacionamento. Assim como Jesus Cristo chamou os seus discípulos e se relacionou com ele, também o discipulado nós precisamos andar com aquelas pessoas que nós estamos discipulando. É um processo de relacionamento, tem que haver sinergia. Nós temos que manifestar a Cristo muito mais através da nossa vida, da nossa conduta, do que através de lições. A lição aqui é só para dar um norte para quem ainda não teve a oportunidade de trabalhar com discipulado e tem desejado trabalhar com discipulado. E nosso objetivo aqui é deixar registrado tudo que ao longo dos nossos 23 anos na fé, aproximadamente, Deus tem nos ensinado. Então vamos deixar isso registrado através dessas apresentações. Primeira lição que nós teremos hoje, a manifestação de Deus. Na próxima lição falaremos sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Depois, a terceira lição, o propósito eterno de Deus. A quarta lição, o novo nascimento. A quinta lição, o reino de Deus. A sexta lição, Jesus, o nome sobre todos os nomes. A sétima lição, os discípulos de Cristo. A oitava lição, o Espírito Santo. A nona lição, igreja, uma comunidade livre em Cristo. A 10ª lição, os santos, um povo sacerdotal. A 11ª lição, a oração dos santos. A 12ª lição, batismo e ceia do Senhor. A 13ª lição, dízimos e ofertas. A 14ª lição, ministérios, ofícios e dons. E a 15ª,
e última lição desse processo aqui: vida devocional, testemunho e adoração. Somos livres para servir a Cristo Jesus. Porque se o Filho do Homem vos libertou, verdadeiramente somos livres, devemos prosseguir nesse serviço. E aqui o meu objetivo é servir os irmãos, servir a Igreja do Senhor Jesus Cristo espalhados nos 4 cantos da terra, né, que compreendo aí o idioma português, na compreensão da palavra de Deus. Observe que aqui tem tudo, né, eu digo de forma sintetizada, do que nós propomos a apresentar aos irmãos no panorama bíblico. Como eu disse, vamos terminar o panorama bíblico sim. Vamos concluir o panorama do Antigo Testamento, depois vamos para o panorama do Novo Testamento. Mas quando nós estivermos concluindo o panorama do Antigo Testamento, porque tem o livro do profeta Daniel, que é um livro que tem muita figura simbólica, muitas questões simbólicas e apocalípticas, nós vamos fazer uma síntese, digamos assim, de uma disciplina do seminário, que é escatologia. Então vamos apresentar o livro de Daniel com o livro de Apocalipse para fazer um pouco da escatologia, o que é que tem vindo sobre o mundo, que está previsto na palavra de Deus que vai vir sobre o mundo, ou seja, as últimas coisas que vão acontecer sobre a terra. Primeira lição que nós vamos tratar, a manifestação de Deus. Por que eu começo com essa lição nesse discipulado? Esse discipulado, queridos, foi reformulado, na verdade, discipulado anterior que nós fazíamos. Quando eu fui discipulado por Franklin no quartel do Exército em 1999, daí eu passei a discipular e fiquei discipulando com esses discipulados que Franklin tinha me discipulado e com algumas renovações que nós fomos fazendo até 2017, 2018, 2019, talvez eu tenha discipulado ainda usando esse material. Mas depois daí começamos a fazer um discipulado completamente novo, se eu não estou enganado, a partir de 2020, dentro dessa compreensão mais ampla daquilo que Deus tem nos trazido à luz, daquilo que Deus tem nos ensinado. Então, por isso, nós reformulando completamente o discipulado, nós estamos trazendo essa estrutura, e nessa estrutura começamos a falar da manifestação de Deus. O Salmo 19, no versos 1 ao 4, diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Então, Deus sempre quis, Ele sempre se manifestou, Ele sempre se revelou à sua criação, às suas criaturas. No final do discipulado, lá depois no finalzinho eu vou citar também, temos referências bíblicas para memorizar. Então, quando nós somos discipulados, queridos, é muito importante nós atentarmos para estudar de fato o discipulado, praticarmos cada lição do discipulado. Como eu disse aqui, eu não estou discipulando ninguém, eu estou dizendo isso para que vocês, quando estiverem discipulando as pessoas, vocês possam, de alguma forma, lúdica, cobrar, perguntar para essas pessoas acerca dessas referências bíblicas para ver se essas pessoas estão gravando essas referências bíblicas. É imprescindível. Se eu não gravar a referência bíblica, eu fico apenas em uma leitura. Eu preciso memorizar essas referências, porque fica mais aplicável em minha vida quando eu não tiver com a palavra de Deus, eu me deparar com algumas situações que eu precise lembrar, até mesmo para pregar a palavra de Deus e para discipular outras pessoas, quando às vezes a Bíblia não está em nossas mãos, mas ela está cravada em nossas mentes, porque nós temos a mente de Cristo. Então, como nós citamos esse Salmo 19, versos 1 a 4, tem Deuteronômio 6,4, que diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. João 1, versos 1 e 14, que diz, o princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E no verso 14 diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Nossa referência fala mais de verbo, mas eu estou traduzindo aqui como palavra, porque no grego é logos, e logos é palavra. João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito da Verdade, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado. E 1 João 5,7 diz que 3 testificam nos céus, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Essa primeira lição do discipulado Pedras Vivas, com base em 1 Pedro 2,5, que nós falamos, vós como pedras vivas, sois edificados
casa espiritual e sacerdócio santo. Então nós somos casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Né? Como eu sempre me apresento, servo do Senhor, eu gosto muito da referência de Romanos, capítulo 1, versos 1, quando Paulo se apresenta, diz: eu, Paulo, servo do Senhor, chamado para apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Então, Paulo, a primeira coisa que ele se apresenta como servo do Senhor. E lá, quando ele diz chamado para apóstolo, lá o termo no grego é kletos, que significa nomeado para apóstolo. Então, a nomeação existe. Se eu sou professor, se eu sou pastor, se eu sou evangelista, se eu sou apóstolo, a nomeação existe, mas a nomeação ela não suplanta o nosso próprio nome. Nós temos um nome. Primeiro, meu nome. Eu sou Gilvan, servo do Senhor, chamado para o ministério ou para os ministérios que Deus tem na minha vida, separado para o evangelho de Deus. Então, o nome, o nosso nome é aquilo que nos identifica. O nomeado é apenas para que a igreja entenda qual é o nosso ministério, e isso não precisamos fazer a apresentação do nosso ministério, porque bem, quem nos conhece, quem anda conosco, sabe qual o ministério que Deus tem em nossa vida, quais os ministérios que Deus tem em nossas vidas. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração outro dia, e uma noite mostra a sabedoria outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Existe a teoria, queridos, do Big Bang, que o mundo foi criado por uma explosão atômica. É uma apresentação científica, teorias científicas, porém nós que cremos, entendemos que Deus criou todas as coisas. Como Paulo diz, pela fé compreendemos que os céus e a terra foram criados, por Deus criou todas as coisas, e ele pegou tudo que não era aparente e disse: haja luz, e houve luz. Então, assim que nós cremos. Então, esse sentido de Deus, que para iniciar um discipulado, eu preciso primeiro falar sobre Deus, porque Deus, ele se manifesta, inclusive, através da sua criação. De tudo que está criado no mundo, também é a manifestação de Deus. E essa manifestação declara que Deus, ele manifesta a glória de Deus. E o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Então, primeiramente, um discípulo, ele precisa entender que, independente da compreensão científica que as pessoas têm, eu, no passado, não cria que Deus existia, só que independente das nossas concepções, Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele formou a Terra, a existência, toda a existência planetária e todos os seres celestiais. Todos os seres humanos, Deus que formou. Portanto, ele fez tudo, todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas, como diz no Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Então, precisamos ter primeiro essa consciência, até mesmo antes de falarmos da Bíblia, que vai ser a nossa segunda lição. A forma também que Deus se utilizou para se revelar aos homens através das Sagradas Escrituras. Mas primeiro e antes de tudo, ele é o Criador dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas. E por isso, ele é o único que possui autoridade para estabelecer as regras. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele também semeará. A lei da semeadura, Deus estabeleceu. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Ele é o único que pode estabelecer regras e princípios invioláveis, que não podem ser mudados. Quando ele disse, ajunte-se as águas em um só lugar e apareça a porção seca, está até hoje aí. Ele ajuntou as águas, chamou de mares, e a porção seca chamou de terra. Então, do jeito que ele fez, ele estabeleceu princípios, e nesses princípios está estabelecida a lei da semeadura. Aquilo que eu planto, eu vou colher. Então, a gente precisa entender que antes de todas as coisas, Deus que fez tudo, ele estabeleceu regras e princípios que os homens, sobretudo no tempo que nós temos vivido, e em todas as épocas, mas também nós vemos muito acentuado no tempo que nós temos vivido, tem tentado, desfazer esses princípios que Deus estabeleceu, mas é inviolável, não tem como desfazer. Eu estou plantando e eu vou colher. Se eu me plantar, tentar desfazer os princípios de Deus, vão colher também, porque a própria natureza, ela revolta, se volta contra os seres humanos. Deus tudo criou em sua perfeição.
Porém, o homem buscou para si muitas invenções. É isso que Salomão diz em Eclesiastes 7:29. Eu tenho para mim que Deus fez tudo reto. Porém, o homem buscou para si muitas invenções. E o homem, na sua natureza decaída após o pecado de Adão e Eva, quando eles se afastam de Deus, eles perderam a sensibilidade de reconhecê-lo. E assim não o glorificaram. Não glorificaram a Deus, por isso que não conseguem perceber que pelas coisas que estão criadas, Deus se manifesta, Deus se revela. Entretanto, Deus sempre desejou se revelar à sua criação. Desde o princípio, Adão e Eva, Noé, Abraão, Deus quando chama Moisés na sarça pegando fogo, então Deus de diversas formas, diversas maneiras, Deus buscou se revelar, se manifestar ao homem e continua até hoje buscando. Como em João 4 diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então precisamos ter isso claro em nossas mentes e deixar isso claro para os novos decididos, que Deus ele é antes de todas as coisas. Existem, queridos, muitas formas que Deus se manifestou nas Sagradas Escrituras, mas 3 formas merecem um destaque nas Sagradas Escrituras que Deus se manifestou através de 3 pessoas. Além de ter se manifestado por meio da natureza, por meio dos anjos, ele também se manifestou sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, no Antigo Testamento, Deus soberano, que o Senhor Jesus Cristo, quando ensina na oração, ali em Mateus capítulo 6, ele diz, Pai nosso que estás nos céus. Até desfazendo um pouco da compreensão de que os judeus tinham, que Deus era um Deus severo, é o soberano, o criador do céu e da terra, e talvez eles não tivessem essa percepção como Jesus Cristo demonstrou. Quando vocês orarem, olhem assim, Pai nosso que estás nos céus. Então ele se manifesta como Deus soberano, mas também como o Pai, o Filho em Jesus Cristo e em seu Espírito Santo. Ele se manifesta como Espírito Santo. Entretanto, não estamos falando aqui de 3 deuses. Deixar bem claro isso quando nós discipulamos um novo decidido, não são 3 deuses. Assim como nós temos corpo, alma e espírito, Deus também ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito Santo. Um único Deus, como diz em 1 João 5,7, que é um dos versículos para memorizar. 3 testificam nos céus, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, indo ao encontro dos homens, revelando-se com o objetivo de reconciliá-lo. É o que está em 2 Coríntios 5,18. Porque o Pai nos reconciliou através de Cristo Jesus. Ele nos reconciliou consigo mesmo, também nos dando a nós o ministério da reconciliação. Então, o Pai se revela a nós. O Pai se manifesta a nós, porque Ele quer nos reconciliar com Ele, no Novo Testamento, através de Jesus Cristo, e também nos deu o ministério da reconciliação. Então, é uma única essência, a manifestação em 3 pessoas, mas um único Deus, o Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Ele se manifestou como Pai, como Filho, e no próximo slide, como o Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Pai se revelou, o Deus Criador dos céus e da terra. E nós precisamos reconhecer a Ele. Quando Jesus Cristo é questionado sobre os maiores mandamentos, Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, com toda a tua força. Então, quando nós falamos para o novo decidido sobre reconhecer ao Pai, não é dizer, eu tenho um Deus no meu coração, mas é reconhecer a Ele, dando a Ele toda a adoração, declarando a Ele todo o amor, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, com toda a força, entendendo que nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, porque não é do homem o seu caminho, e nem do que caminho dirigir os seus passos, como diz Jeremias 10:23, precisamos, como no Salmo 37, entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele. Então é uma confiança, Então, é um reconhecimento ao Pai, onde nós estamos declarando a total confiança no Senhor, que fez os céus e a terra, como Davi declara isso no Salmo 16. Eu não tenho outro bem além de ti. Por isso eu ponho o Senhor continuamente adiante de mim. E Davi também,
quando ele está próximo a morrer, ele fala para o seu filho Salomão: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus teu pai e serve com alma voluntária e espírito reto. Se você o buscar, você o encontrará. Porém, se você o deixar, também te deixará para sempre. Mostrando que Deus ele vai ao encontro do homem, mas o homem precisa confiar no Senhor, entregar a sua vida a Ele e andar com Ele em confiança verdadeiramente e voluntariamente. Assim Deus permanecerá com aqueles que verdadeiramente o buscam e estão desejosos de estar com o Senhor, entregando toda a nossa vida. Então, novo decidir tem que compreender isso. Não é uma entrega teórica, eu preciso entregar a minha vida. Também eu preciso reconhecer o filho, porque quem tem um filho, quem reconhece o filho, também reconhece o pai. Quem tem um filho, também tem um pai. O pai entregou ao seu filho todas as coisas. Então, o filho, ele representa o pai. Em Hebreus 1 diz que Jesus Cristo é a expressa imagem da pessoa de Deus. Eu me lembro que quando o Senhor me converteu, para adorar a Jesus Cristo, por eu ter lido todo o Antigo Testamento, onde Deus fala que não terás outro Deus adiante de mim, no início para mim foi um pouco difícil. Depois que eu fui compreender verdadeiramente que ele é o Pai encarnado, ele é a palavra de Deus que se fez carne. Mesmo às vezes tendo lido esse texto, essa referência, às vezes não crava dentro de nós. Então precisamos focar isso com o novo decidido para que ele compreenda que o Filho ele é a manifestação do Pai. Ele é a palavra de Deus encarnada, é a palavra tabernaculando, é a palavra fazendo-se uma habitação no meio dos homens. Ele habitou entre nós, como diz João, capítulo 1, versos 14. Ele habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então isso precisa ficar muito claro para os novos decididos. Assim devemos confiar no Filho e entregar as nossas vidas a Ele, para que Ele realize em nós o seu querer. Jesus Cristo, tudo que Ele fez, Ele dizia várias vezes: eu não faço de mim mesmo, eu faço daquilo que o Pai me ensinou. Então assim precisamos também entregar a nossa vida confiando no Filho, porque se nós temos o Filho, temos o Pai. Se nós morrermos como o Filho morreu, também ressuscitaremos como ele também ressuscitou. Então precisamos ter esta confiança no Filho. Precisamos verdadeiramente adorar o Senhor Jesus Cristo, assim também como adoramos o Pai, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um único Deus. Então, reconhecer o Espírito Santo. Digamos, queridos, que aqui está um grande déficit, digamos assim, que eu tenho percebido que a igreja atual, nós cristãos, muitas vezes não damos a ênfase devida. O Filho dependia do Pai em tudo. Observe que quando o Filho ascendeu os céus, ele deixou o Espírito Santo. E a igreja, em Atos dos Apóstolos, está aqui capítulo 9, 31, 13, 52, e várias referências quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, ele dependeu totalmente do Espírito Santo de Deus. Então nós somos a igreja que deve depender, nós somos a igreja da dispensação do Espírito Santo. Precisamos depender do Espírito Santo. Então reconhecer o Espírito Santo não é dizer simplesmente que ele existe, como reconhecer o Pai, dizendo que tem Deus no coração, e dizer que reconhece o Filho simplesmente com a palavra, simplesmente com os lábios. Reconhecer o Espírito Santo é verdadeiramente entregarmos a nossa vida ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, reconhecendo e se deixando ser dirigido pelo Espírito Santo. Precisamos sermos guiados pelo Espírito Santo, orientados pelo Espírito Santo, como a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva. Ela era dirigida pelo Espírito Santo. Né? Jesus Cristo ele foi cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Em seu batismo, o Espírito Santo testificou, desceu em forma corpórea de pomba. O Espírito Santo levou Jesus Cristo para ser tentado no deserto. Quando ele ascendeu os céus, antes mesmo disso, ele disse: o Espírito Santo seria nos dado para nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar de tudo que Jesus Cristo tem nos ensinado. Então, nós como igreja precisamos nos deixar ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, queridos, não é uma exceção, tem que ser regra, porque se nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, se nós temos o Espírito Santo de Deus, verdadeiramente somos filhos de Deus. Então, se nós não temos o Espírito Santo, se nós não somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, como diz em Romanos 8, 14, então nós não somos filhos de Deus, porque os filhos de Deus verdadeiramente têm o Espírito Santo de Deus e é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quem tem o Espírito Santo de Deus, nós temos o fruto do Espírito Santo: amor, gozo, longanimidade, temperança,
domínio próprio. A Bíblia diz que contra estas coisas não há lei. Então o reconhecimento do Espírito Santo de Deus não é com as palavras, não são com os lábios, não é apenas com os lábios, é verdadeiramente tendo uma vida onde o Espírito Santo de Deus nos dirige, ou seja, ter uma vida onde nós nos deixamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Então o novo decidido precisa entender disso, que Deus se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O Pai no Antigo Testamento, o Filho no Novo Testamento, e após a ascensão do Filho aos céus, ele continua até hoje nessa dispensação, se manifestando pelo Espírito Santo em nós. Nós somos a igreja que também continuamos. Vocês vão ver como nós falamos, a igreja, uma comunidade livre em Cristo, é para que nós continuemos manifestando a Deus no meio dos homens. E só podemos fazer isso se somos guiados, se somos conduzidos pelo Espírito Santo. Então vimos que Deus se manifestou dessas três formas. Na próxima lição nós vamos falar sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus. Na Bíblia o assunto, o intérprete, melhor dizendo, na Bíblia o intérprete é o Espírito Santo. O tema central é a redenção do homem e o personagem principal é o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos o intérprete, que é o Espírito Santo. Nós temos o tema central, que é a redenção do homem. E o personagem principal nas Sagradas Escrituras é Jesus Cristo. Está no centro da palavra de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho precisou vir, levar sobre ele a culpa do primeiro Adão. Por isso que ele vem como o segundo Adão. Levar a culpa do homem para que pudesse reconciliar o homem com Deus. Ele ascende aos céus, deixa o Espírito Santo nessa dispensação, para que a igreja seja conduzida agora pelo Espírito Santo. Ele veio, desceu em carne. O Espírito Santo de Deus agora é como Deus que falava com a igreja, com o povo dele, Israel, no Antigo Testamento. Agora é o Espírito Santo de Deus que fala com o seu povo também. Israel era o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. E no centro de tudo é Jesus Cristo, que teve que vir em carne para levar sobre si as nossas enfermidades, a nossa culpa, e cravar na cruz do Calvário a sentença que estava posta sobre nós, estava posta sobre nós. Então ele veio para nos dar a liberdade, nos libertar do pecado, nos livrar do jugo da escravidão, assim como Deus, através de Moisés, libertou Israel do Egito. Então, quando nós discipularmos, eu vou deixar no link abaixo para você poder baixar essa lição completa em uma folha de papel A4, que quando você estiver discipulando, você vai entregar essa folha, apenas uma folha. Ele não precisa saber nem qual vai ser a próxima lição. Eu deixo isso aqui, estou falando com você, mas não precisa nem saber qual vai ser a próxima lição. E aí, vocês vão pedir que ele estude essa lição, atentando para cada referência bíblica, porque tudo aqui está validado na palavra de Deus. Leia também todas essas referências. E é preciso que o novo decidido, queridos, exercite a questão da memorização. Tem muitas pessoas que dizem, eu não tenho condição de memorizar, eu tenho dificuldade. Você tinha dificuldade. Se tiver como o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina todas as coisas, nos faz lembrar de tudo. Então é possível sim. Como eu disse, isso aqui eu não estou discipulando ninguém, porque não discipula ninguém à distância. Eu estou dando apenas isso aqui como um norte, uma orientação, para que vocês possam também, lógico, que há como crescer no conhecimento, ver essa aplicação que eu faço e poder também aplicar aos novos decididos. Porém, sem a sã doutrina, sem o ensinamento genuíno da palavra de Deus, vou discipular como? Vou discipular com achismos? Então, por isso que eu estou passando o panorama bíblico. Ainda temos muitas coisas, se Deus assim nos permitir, para deixar registrado, né, através desse meio tecnológico que Deus nos concedeu, vamos deixar registrado. Quem me conhece sabe que eu prefiro o presencial, o contato, o relacionamento, mas eu senti do Senhor, né, desde o ano passado, deixar isso registrado para também expandir e contribuir com a edificação dos santos e outras pessoas que não me conhecem. Eu sei que vários outros servos de Deus também têm uma visão similar, muito parecida, e Deus tem usado em vários lugares várias pessoas. Isso aqui é apenas um método. Deus usa, através da sua multiforme graça, quem Ele quer, quando quer e onde quer. Por isso nós estamos aqui deixando aqui essa parcela, né, de contribuição. Deus em Cristo te abençoe. Vamos prosseguir aí, Deus nos permitindo, fazendo mais gravações nesse ano 2022. Fique em paz, em nome de Jesus.